e claquetes. Seguinte, associação mista de resistores. Não significa que eu tenho que ter associação em série ou em paralela simultaneamente, em sequência, eu não tenho essa obrigatoriedade, ok? Mas basta que eu tenha dentro de uma associação elementos de série e paralelo, ok? Não precisa ser em sequência, não precisa ser de forma simultânea, mas que eu tenha elementos de série e paralelo. É importante notar que toda associação mista, no final, ela vai se transformar ou em série ou em paralelo, conforme os exemplos que a gente vai passar agora, né? Ela pode ser uma série com alguns paralelos pendurados nela, ou ela pode ser um paralelo com, em alguns ramos, eu ter séries penduradas neles. Então, essa é a grande ideia do que é a associação mista de resistores, ok? E não é difícil de resolver. Mesmo aqueles com curto-circuito, vou passar para vocês uns macetes que você consegue abrir e desmistificar todo tipo de circuito, ok? Um deles, simples, é a associação mista, aí eu chamo em série, ok? O que seria uma associação mista em série? Bom, nós temos um exemplo aqui, ó. Vou colocar como letrinhas, né, para a gente visualizar. Já pode ir copiando aí, viu? Metendo bronca. Como o nosso quadrinho aqui é pequeno, talvez eu precise apagar bastante. Pronto. Essa é a nossa primeira associação. Lembre-se, sempre entre os pontos, né, entre os terminais do nosso circuito, entre os potenciais do nosso circuito. Para o circuito funcionar, é necessário que tenha uma DDP, ok? Para isso, a gente vai sempre marcar aqui, ó, DDP AB. Pronto, o famoso VAB que a gente está acostumado. Show? Aqui a gente vai colocar os resistores todos em ohms, tá bom? Por mais que eu não coloque aqui, para não ficar muito carregado a figura, todos em ohms. Então, nós temos aqui o resistor de 3, por favor, 3 ohms na frente, ok? Resistor de 3, aqui o resistor de 18, aqui o resistor de 6, outro resistor de 9, resistor de 2,5 e 10. Todos eles com o ohms na frente, tá bom? Não consigo não deixar, ou deixar de colocar, tá ali. Essa é uma associação, moçada, mista de resistores. Chamo de mista série porque dá para você notar claramente que do ponto A até o ponto B, né, nessa linha de potencial, eu tenho claramente uma série, ok? E nesta série, nós temos um resistor de 3 em série com esse pacote, que tem um equivalente, que está em série com esse pacote, que tem um equivalente. Se você marcar comigo os nós dentro da associação em série, você consegue visualizar aqui, por exemplo, e aqui, por exemplo. Então, claramente dá para perceber que de A para B, no caminho que a corrente tem para seguir, neste primeiro nó ela se divide em 3, fecha aqui novamente. E no segundo nó, ela se divide de novo em 2 e fecha aqui novamente. Claramente, essa divisão de corrente no nó representa um paralelo. Então, nós temos sim um paralelo com 3 resistores aqui, um paralelo com 2 resistores aqui. Como que eu faço para transformar tudo isso aqui numa série, visto que o resultado final dessa brincadeira deve ser pronto. 3 resistores em série, onde o primeiro, 3 ohms.
eu preciso encontrar o paralelo do segundo para jogar aqui, o paralelo terceiro para jogar aqui. Pronto. E aí eu tenho os 3 elementos do meu circuito elétrico abertos. Uma vez que eu jogá-los em série, a resistência equivalente é só somar tudo, ok? Como eu vou abrir o circuito? Essa é a linguagem. Abrir o circuito elétrico. Como que eu vou quebrar os paralelos? Aí fica a cargo, né? Como eu tenho um paralelo com 3 resistores, eu tenho aqui 2 manhas para resolver. A primeira manha é fazer a resolução direta. Como, Simon? 1 sobre REC igual a 1 sobre 18, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 9. Acho a resistência equivalente. A outra manha é o produto pela soma. Só que para fazer o produto pela soma, eu preciso lembrar que eu só faço ele de 2 em 2 resistores. Então, eu poderia pegar 2 resistores aqui e o resultado fazer com um terceiro. Aí vai depender da situação que você vai escolher para fazer. Aqui já está de boaça, já está direto. Produto pela soma. E nós vamos começar fazendo por ele, ok? Então, ó, puxando aqui, nós temos produto pela soma. Direto, né? Aqui ficou simples, 25 dividido por 12,5, 2. Então, eu já sei que o terceiro elemento aqui é um resistor de 2 ohms. Fechou, direto, simples, ok? Agora, partindo para esse carinha aqui, dividindo o meu circuito, eu vou escolher fazer de 2 em 2 por um motivo. Já fiz muito produto pela soma na vida, então geralmente você sabe mais ou menos quem que vai dar um resultado exato. Se eu pegar qualquer resultado louco aqui, pode ser que não dê exato, ok? Mas o que eu vou pegar aqui, eu já conheço, que é o 18 e o 9. Tudo bem? Então eu vou fazer primeiro o 18 e o 9. Então vamos puxar aqui, ó. 18 com 9. 18 vezes 9 sobre 18 mais 9. Perfeito? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui. 18 vezes 9 sobre 18 mais 9. 162 dividido por 27 dá 6. Ok? Então, 18 e 9 em paralelo, o resultado deu 6, que claramente vai continuar em paralelo com esse carinha que sobrou aqui, ok? Então, eu escolhi primeiro o 18 com 9, quebrei o paralelo dos dois e sobrou 1, ou melhor, virou 1, né? Tem equivalência de 1. Esse 1, que vale 6, está em paralelo com o 6. E agora a gente pode quebrar os paralelos ou com produto pela soma, ou vou fazer diferente, né? Como 6 e 6 são iguais, lembra da regra do paralelo de resistores iguais? Eu posso fazer o R sobre N, 6 sobre N, onde a resistência vale 6 e o número de resistores em paralelo são 2. 6 dividido por 2 dá 3. E, portanto, nós temos nesse trambolho inteiro o nosso segundo elemento que vale 3 ohms. Ok? Então, nós abrimos o nosso circuito. Um paralelo deu 3 ohms, o segundo paralelo deu 2 ohms, e agora nós temos uma sequência, 3, 3 e 2. Simon, isso aqui fica ruim para mim, ó. Não gosto não. Faça direto, ok? A outra forma da gente resolver isso aqui seria 1 sobre REC, 1 sobre 18, mais 1 sobre 6. Ficou ruim aqui. Vamos colocar aqui embaixo para você tomar nota. Aqui embaixo, ó. Ou 1 sobre REC, 1 sobre 18, 1 sobre 6, 1 sobre 9. Pronto.
É só você encontrar o mínimo entre 18, 6 e 9, faça um mínimo múltiplo comum, coloca aqui e resolva. O resultado final direto dessa brincadeira tem que ser 3 ohms. Faça esse teste depois, quando a nossa aula terminar, ok? Então, para finalizar agora, tem os 3 carinhas. Quem é a nossa resistência equivalente total? 3 mais 3 mais 2, a resistência equivalente vale 8 ohms. Confere lá, por favor. Alguma dúvida nessa primeira associação? Tranquilo, moçada? Show, Gustavo. Nós podemos apagar para a gente discutir a segunda associação? Com relação à nossa aula, nós vamos fazer ela inteiramente assim, tá? Todas em exemplos, para que você consiga pegar a manha de todas as associações diferentes. Aqui, claro, quanto mais associações a gente trabalhar, melhor, para na hora que você for pegar a lista de exercícios lá, você ficar ligado, né? Conseguir resolver a grande maioria. Na letra B, abrindo o circuito aí um pouco mais, um exemplo parecido, tá? Último exemplo que a gente vai trabalhar nesse formato. Então, nós temos, de novo, uma associação mista em sequência, em série, ok? Vamos ver como funciona essa brincadeira? De boinha, de boinha. Só ampliar ela um pouquinho aqui para você. A grande manha, moçada, é que você consiga com o tempo já visualizar os caminhos, né? Os caminhos da resistência elétrica para você, sei o que fazer. É por aqui que vou, ok? Essa é a grande ideia. Então aqui está, desculpa, o nosso circuito. Aqui nós temos um resistor de 7 ohms, lá em cima 12, agora eu vou colocar só a numeração, ok? 3 e 6. Lembra sempre no paralelo de 2 resistores, de fazer de cabeça rapidinho o produto pela soma para ver se sai, se é um caminho ideal para ser feito, ok? E lá embaixo o 18 e o 9. Com o tempo, o produto pela soma já vai gravando para você alguns resultados, né? E você começa a identificar o resultado final. Bom, o que eu sei a respeito desse circuito? Que o caminho de A para B tem como a corrente passando no meu resistor de 7 e depois chegando nesse trambolho, que claramente pode ser identificado através de um paralelo nesses nós. Um paralelo de 3 ramos, novamente. Eu tenho o ramo lá de cima, que tem 12, o ramo do meio, que nada mais é do que o resultado desse paralelo somado com o 10,
Note que eu tenho uma série aqui nesse ramo do meio, ok? Então, o resultado do paralelo somado com 10, e lá no ramo de baixo, eu tenho um paralelo pendurado no ramo de baixo. Então, 18 com 9, você já até sabe, em paralelo, eu tenho o resultado aqui. Então, todo esse meu circuito vai se transformar para nós, primeiramente, aqui, correto? E segundamente, aqui. Quando esse meu paralelo de 3 ramos for quebrado em apenas um. Lembre-se que acompanhando o circuito está desde o início o resistor solitário de 7 ohms. Olha que massa. Se eu arranco esse resistor de 7 ohms aqui, eu tenho o que eu, Simon, chamo de associação mista em paralelo. Porque eu passo a ter apenas um paralelo em que dentro do paralelo eu tenho uma associação em série, ou dentro do paralelo eu tenho um outro paralelo, o que configura também o que nós chamamos de associação mista. Né? Tem gente que acha que para ser mista tem que ter série e paralelo. Não, eu posso ter mais de um paralelo dentro do próprio paralelo, ok? Então, como eu vou fazer para resolver, para quebrar essa brincadeira? De forma suave, eu já sei que entre esse 18 e o 9, em paralelo, o resultado é o produto pela soma. 18 vezes 9 sobre 18 mais 9 deu 162 sobre 27, cujo resultado dá 6. Esse nós já fizemos no exercício anterior. O 12 já nos acompanha lá em cima, livrinho lá, então não preciso trabalhar com ele, ok? Agora, aqui dentro eu tenho esse paralelo, que eu preciso quebrar, para somar com o 10. Então, agora o nosso problema vem aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, resolver o paralelo entre 6 e 3, que é 6 vezes 3 sobre 6 mais 3. 18 sobre 9, 2. E segundamente, naquele ramo, eu tenho um carinha de 2 com um carinha de 10. Então, 2 mais 10, 12 ohms. Se você fizer assim, padrinho, puxa uma setinha aqui, ou coloca asterisco, ou coloca letra para representar os ramos que você está trabalhando, fica muito fácil de você abrir o circuito, abrir ele com educação, ok? Abrir ele com organização e conseguir resolver no final das contas sem arrumar aquela emboleira que pode prejudicar você. Então, nesse ramo do meio do nosso grande paralelão, aqui deu 2, aqui tem 10, resultado 12. Perfeito? E aí, para fechar, olha que barato, dá para fazer de cabeça para finalizar agora, né? Porque eu sei que o resultado entre esse 12 e esse 12 aqui, nem precisa fazer produto pela soma, né? É só fazer R sobre N, paralelo de resistores idênticos. Aqui eu tenho 12 dividido por 2, que dá 6. E por que eu disse que é possível fazer isso de cabeça? Porque aqui me sobrou 6 em paralelo com esses 6 que eu tenho ali. 6 e 6 em paralelo, eu posso fazer novamente R sobre N, que é 6, a resistência que sobrou, dividido por 2, porque são dois resistores em paralelo. E aí 6 sobre 2 dá 3. E o resultado desse trambolhão aqui vale 3 ohms. Pronto. Acabei de quebrar o meu circuito inteiro em apenas uma série de 2 resistores, 7 mais 3. O resultado final, a resistência equivalente total, 7 mais 3,
10 ohms. Suave esse, não? Tranquilidade, moçada? Show, Gustavo. Alguma dúvida nessa parte? Pode apagar, galera? Número 3, uma associação muito importante que a gente vai colocar aqui na terceira ou na letra C, conforme estamos representando aqui, é a associação em caixa, ok? Essa é muito comum de aparecer no vestibular, porque é o que nós chamamos de associação residencial muitas vezes, e alguns alunos têm uma ligeira dificuldade em resolvê-la, ok? Então vamos desmistificar esse segredo aí da associação em caixa. É aquela que acontece nesse formato, né? Caixa. Então tá aí os potenciais A e B, a diferença de potencial. Aqui, nosso 1 resistor, lá embaixo, o nosso 1 resistor, aqui, outro 1 resistor, outro resistor, outro resistor e outro resistor. Qual é o erro da maioria da molecada aqui? Associar esse trem de qualquer jeito e falar isso está em paralelo com isso, está em série com isso, e uhul, e vamos embora, né? E não é por aí. Colocando os valores para a gente, nós temos lá em cima meio ohm, aqui embaixo 1 ohm, depois 1, 3 e 6, e aqui um doidão de 2,5. Tá visível direitinho, tranquilo para enxergar? Galera, seguinte, qual que é a primeira grande observação aqui? Notar que eu tenho um nó, né, no caminho de A para B, que eu sempre convido o senhor a fazer, né? Algumas pessoas chamam de regra do dedinho, né? Pega o dedinho aí, ó, e faz o caminho de A até B. Dá para notar que você tem aqui uma série, uma sequência de novo, né? Você pegar o nosso Bob Esponja está deitado aqui, né? Calça quadrada aqui, ó. Nosso Bob Esponja está deitado, mas se você abrir o circuito, você entortando as perninhas dele, você começa a perceber que esse nosso circuito, na verdade, é assim, ó. Um resistor de meio, só abrir aqui, né? Dei um matrix nas duas perninhas aqui, ó. Abri as perninhas, o resistor de meio, logo em sequência vem o nó, aqui está o nó, aí nós temos um doido aqui, um doido aqui e um doido aqui, 1, 3 e 6. Aqui embaixo, o de 2,5, e lá no final, 1, logo após o nó, logo após o nó. Então, se você abrir o circuito, às vezes fica mais fácil de enxergar. E notar agora que você tem um cara aqui, né, um trambolinho aqui, que vai virar um só. Então, o nosso circuito vai fechar em 3 resistores, aonde o meio e o 1 continua acompanhando a série desde o início. A única coisa que eu farei aqui é
quebrar esse cara. Simon, mas eu não gosto de abrir o circuito, e tem circuito mesmo que é difícil da gente reescrever ou redesenhar. Qual é a dica que eu deixo para você? Pegou um circuito em caixa, isso aqui eu chamo de dentro, isso aqui a gente chama de fora. Então eu vou resolver de fora para dentro. É o único jeito que você tem de resolver. Não dá para começar por aqui, ó. É impossível. Né? Ah, mas aqui tem dois nós, então o meio está em paralelo com o 1. Olha que burrice. Não é assim que funciona. Até porque se você observar o lado de cá, eu tenho meio e 1 numa série, numa sequência. Então, se você não consegue redesenhar o circuito, o que é difícil para enxergar na maioria dos casos, vem de fora para dentro, ok? Resolve a caixa de fora para dentro. E toma cuidado para aquela marcação dos nós estar de forma correta, para na hora que eu encontrar os nós, conforme eu acabei de falar aqui, de colocar, desenhar, não cair na loucura de dizer, ah, esse 3 e esse 2,5 estão em paralelo. Eu acabo de quebrar todo esse ramo que está em paralelo com 2,5. Então, se você observar o circuito, marca os nós, quantos ramos eu tenho? 2. Então, na hora que eu marcar os nós e pegar os 2 ramos, eu vou o ramo inteiro de fora em paralelo com esse 2,5. Então, o ramo inteiro em paralelo com 2,5. É assim que vai funcionar, galera. Ok? O ramo inteiro de fora em paralelo com 2,5. É isso. Então, na hora que eu pegar esse ramo inteiro, que é 1 mais 3 mais 6, ou seja, 10, eu vou ter um paralelo de 10 com 2,5. E nós já fizemos o paralelo de 10 com 2,5 hoje, que é o produto pela soma. E se eu não me engano, deu 25 por 12,5, deu 2. Ou seja, tudo isso aqui, no fim das contas, vale 2 ohms. E na soma final, né, no jeito final de resolver, 2 mais 1, 3 mais meio, a resistência equivalente final, né, de todos os equivalentes, das equivalências aqui, vale 3,5 ohms direto, ok? Suavidade esse, tranquilo, né? Por mais esquisita que seja a caixa, né, com voltas aqui, aqui, com malha, enfim, por mais estranha que seja a caixa, sempre de fora para dentro, marca os nós, soma quem você puder somar e acha os ramos em paralelo e quebra. Tem mais ramo em paralelo? Quebra. Tem mais uma? Quebra. E vem quebrando de fora para dentro até chegar na DDP, ok? Não dá para fazer daqui para lá. É de fora para dentro. E olha o erro que a gente cometeria, né? Se, por exemplo, pegasse aqui, o meio e 1 estão em paralelo, e a gente claramente vê, redesenhando o circuito, que os dois estão em série, ok? Tranquilidade? Podemos apagar? E na letra D, para finalizar o nosso papo de hoje, uma associação mista na presença de um curto-circuito. A gente vai falar do curto-circuito, de todas as suas particularidades amanhã, né? Mas hoje
Já colocando para você aqui a presença da letra D de um circuito. Muito simples, por sinal. Fiz caquinha aqui. O que é um só? Desenhei muito lá em cima à toa. Eis o nosso ponto B. Eis o nosso ponto A. E pendurado aqui nós temos 80 ohms, 20 ohms, lá em cima 10 ohms, 10 ohms, ok? E para fechar com chave de ouro, esse fio passando aí abaixo dos resistores de 80 e 20. Eu bato o olho num circuito desse daqui e desconsiderando no primeiro momento esse fio, claramente nós temos de novo uma associação mista em série, claramente. Né? Se você analisar, eu teria 80 em série com 20, que está em série com esse trambolho, 10 e 10, que a gente até sabe o resultado, né? 10 sobre N, 10 sobre 2, ok? Então a gente até sabe o resultado de lá. Então, se você analisar, nós teríamos uma resistência equivalente de 80 mais 20, 100, mais 5, 10 sobre 2, que é o que nos sobra ali. Então, 105 ohms. Colocando esse fio aqui, as coisas mudam. Né? Por uma lei que o Kirchhoff notou, chamada de caminhos da corrente, que diz basicamente assim: a corrente busca caminhos de menor resistência para se propagar. Se você tem fios com resistência elétrica, né, fiações com resistência elétrica penduradas nela, não tem o que fazer. A corrente vai passar por elas através do nó, vai se dividir, passando, claro, mais corrente para o circuito com menor resistência, né, menos corrente para um circuito com maior resistência. Mas a corrente vai fluir e os aparelhos vão funcionar. O problema é quando eu venho aqui e coloco uma fiação pura, livre de resistores, cuja resistência elétrica é baixíssima. É claro que na hora do vestibular ele vai colocar para você aqui as fiações ideais. O que é a fiação ideal? É aquela que não tem resistência elétrica. É claro que isso no dia a dia é mentira. Mas se você notar, eu tenho aqui em cima um fio com 2 resistores pendurados. Aqui embaixo eu tenho só o fio. Então, mesmo que você considerasse a resistência do fio, do cabo, né? O mesmo fio que eu tenho aqui, mais 100 ohms, aqui embaixo tem só o fio, sem nenhum resistor pendurado. Então, claramente, eu tenho aqui embaixo um caminho de resistência praticamente nula, se comparado à região lá de cima. Então, quando a corrente optar por passar, é claro que ela vai querer descer aqui por esse fio e, ao chegar aqui, se dividir pelos dois para fechar no ponto A, fazendo com que esses 2 resistores não funcionem. Quando ele não recebe corrente, a gente diz que não tem DDP ali, ou seja, que os 2 resistores estão em curto. Mas para identificar se esse curto acontece de forma real, né, na moral, uma das leis que o Kirchhoff nos deu, chamada lei dos nós, diz assim: toda vez que o meu circuito está conectado aos polos A e B, né, aos potenciais A e B, eu posso marcar os nós com os devidos potenciais, desde que não haja obstáculo, resistência. Como assim? Se você olhar para cá, esse potencial aqui vale B. Eu posso muito bem chegar aqui e chamar esse nó de potencial B também, porque daqui até aqui não há obstáculo, não há resistência. Agora, olha que legal, eu não posso chamar esse nó aqui de B, porque daqui para aqui tem um obstáculo, e por cima também tem um obstáculo. Então, se tem resistência na frente, o nó não pode trazer o potencial que ele tem.
Então, o potencial B morre aqui, fica aqui. Agora, do lado de cá, eu tenho potencial A. No primeiro nó, livre o caminho, eu posso muito bem chamar esse nó de A. Daqui por cima, eu tenho obstáculo. Mas olha aqui embaixo. A, 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 A e A também. Então, significa que eu tenho, nos 3 nós que eu marquei, potencial A e B. Só que o grande problema é que para esses resistores funcionar, não tem que ter uma DDP. DDP não é a diferença de potencial. Se você observar comigo, aqui dentro eu tenho uma diferença que é VA menos VA. Se esses dois potenciais valem A e são iguais, VA menos VA dá quanto? Zero. E por isso, nesse pedaço aqui, não tem DDP. Se não tem DDP, a gente diz que aquele ramo está em curto. E o que a gente faz? Pronto. O que está rolando aqui dentro é o chamado curto-circuito. Dessa forma, bonito, se está em curto-circuito, sobrou apenas para a gente 2. Por que, Simon? Porque esses dois estão entre os potenciais A e B. Por isso, meu circuito fecha aqui. E o paralelo desses dois tem como resultado final 10 sobre N, 10 sobre 2. 5 ohms. Amado, toda vez que eu tiver um circuito com um fio liso, nós vamos aplicar a lei dos nós para dizer se há curto-circuito ou se não há curto-circuito. Amanhã eu vou mostrar para você isso com mais propriedade. Top.